Boa noite, caravana. Que o estudo dessa noite traga-nos paz, saúde, fortalecimento para o nosso espírito, que traga tranquilidade e que todos possam sair fortalecidos na fé. Que abençoe a mão dos cientistas e dos médicos, que possam trazer a cura para a Covid-19. Que todos sejam curados, inclusive que estão nos leitos dos hospitais. Que afasta todo o mal de nós. Que todos, que o mundo e todos nós temos paz no coração. E nos livra das maldades do mundo. E que a irmã Glória faça um ótimo estudo dessa noite. Eu passo agora as palavras à irmã Glória. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos nesta noite darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos estudar o item 7. Eu vou fazer a leitura deste item. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia de tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então vamos dar início ao nosso estudo, voltando à época, em que foi escrita essa lição, e a gente aproveita para lembrar Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu na França em 1804 e é conhecido por nós, como Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Esse homem, ele foi um homem extraordinário. Ele foi um grande educador, dedicado à filosofia, ciência, aritmética, ciências naturais, e foi um grande pedagogo, muito dedicado à pedagogia também, Ele conhecia diversos idiomas e trabalhou também como tradutor de diversas obras literárias. Ele, como pedagogo, ele sempre esteve preocupado com a democratização da educação pública e, por conta disso, escreveu vários livros didáticos para facilitar, o objetivo dele era facilitar o ensino, para que se tornasse uma coisa bastante acessível a todos.
Ele lançou um manual de aritmética que foi utilizado na França durante várias décadas. E ele também era um homem muito influente no meio acadêmico, né, da sociedade parisiense. Então, este é a história da pessoa que codificou a doutrina espírita. E como aconteceu isso, né? Só para a gente ir relembrar um pouco esses fatos, nos meados do século XIX, né, houve um movimento que surgiu nos Estados Unidos através das irmãs Foxes, né, e que eles se espalhou também por toda a Europa e que denominavam, né, mesas girantes, que eram um fenômeno que se consistia no movimento, né, sem uma causa física aparente, onde a mesa e vários objetos em torno da mesa, objetos até pesados, eles se movimentavam e praticavam, emitiam ruídos, batidas, né? E as pessoas, né, curiosas, elas se reuniam nos salões após o chá, e eram pessoas de todas as classes sociais para tentar, né, porque aquilo era uma forma de diversão para elas, né, para tentar desvendar algumas coisas por curiosidade. E em 1853, este movimento ele se tornou muito popular, né, e atraindo inclusive outras pessoas, né, e homens de ciência. O professor Rivaio, assim como outras pessoas que já estudavam, inclusive, o magnetismo, começaram a investigar os fenômenos que estavam por trás dessas manifestações. Hoje nós sabemos que trata-se de fenômenos que são de natureza mediúnica, né? E sabemos que deu início, né, à comunicação dos desencarnados, mas que eles se comunicavam através através das pancadas. Eles adotaram um método, né, um código, relacionando as batidas ao alfabeto. E, posteriormente, esses métodos, né, eles foram se aperfeiçoando, eles passaram a usar o copo com água e utilizaram, por fim, eles se utilizaram cestas onde colocavam um lápis na extremidade da cesta e o médium, né, as pessoas que eram mais sensíveis, colocavam pousavam a mão sobre a cesta e ali e esse simples apoio de mãos iam surgindo palavras, né? O professor Rivaio, um estudioso, né? Ele resolve se aprofundar e dedicar inteiramente a esse estudo, né? E ele passa a partir daí a adotar o nome, o pseudônimo de Allan Kardec. E ele próprio se convence da existência do mundo espiritual, dos espíritos e dos fenômenos mediúnicos. E ele se dedica toda a sua vida, a partir de então, a esse novo universo. Allan Kardec, então, ele começa a escrever várias obras, as quais conhecemos que são da codificação da doutrina espírita, que a gente chama que é o Pentateuco, né? Que é o Livro dos Espíritos, foi escrito em 1857, depois ele escreveu Livro dos Médiuns em 1861,
Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e depois ele ainda lança Céu e Inferno e a Gênese. E isso daí, mas ele relembra, né, na Revista Espírita de 1866, ele faz um comentário muito oportuno. Ele diz assim, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Ele apenas apresenta as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Ele diz, em princípio, que após a morte a alma vê as suas migrações passadas, mas não diz quando nem como isso se dá. Eis os detalhes de aplicação que são subordinados às circunstâncias. Nós também, para compreendermos, né, esse processo da evolução desse nosso desenvolvimento, a gente vai ter aqui no Brasil homens muito notáveis, né, que vão dar continuidade à obra de Allan Kardec. Bezerra de Menezes foi um homem muito importante, mas através das obras de Francisco Cândido Xavier, através desta mediunidade brilhante, também foi trazido para nós, através da psicografia, pelo espírito de André Luiz, em 1944, foi escrito o livro Nosso Lar, que inaugura uma nova época, no meu entendimento, né? Porque André Luiz tem aquele cuidado de trazer para nós detalhadamente e minuciosamente o que se dá no mundo espiritual, através de relatos, de belas histórias, de exemplos profundos e minuciosos, né? Então, a gente vê que esta obra, o Espiritismo, a obra do Espiritismo, da doutrina espírita, ela está sempre se complementando, né? Sempre avançando. E Francisco Cândido Xavier, ele veio a falecer em 2002 e escreveu mais de 400 obras. A gente não tem nem ideia de todo esse conteúdo, né? Por mais que a gente possa vir a se dedicar a esse estudo. Então, é uma obra, é uma doutrina muito rica e que ela é complementada todos os dias através da mediunidade de vários outros irmãos que se dedicam, né, com o propósito de nos trazer cada vez mais a riqueza do mundo espiritual. Então, retornando, né, para o item 7 da lição, em que faz a seguinte colocação: eles dão a cada ideia de tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. A gente, lendo, pesquisando, né, na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, a gente vê nas questões 799 e 801 as seguintes perguntas que Kardec faz aos espíritos. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Os espíritos respondem. É uma pergunta mais longa, mas eu fiz ela mais sucinta. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, deixando que a vida futura esteja velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente
é dado preparar o seu futuro. E na pergunta 801, Kardec pergunta: por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Os espíritos respondem: não ensinai às crianças o que ensinai aos adultos, e não dai aos recém-nascidos um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Então, observamos que ao longo, da nossa existência, da nossa criação, da Terra, nós, em momento algum, estivemos abandonados por Deus. Deus, ele, como nós estamos ainda em processo de amadurecimento, ele vem paulatinamente introduzindo novos conhecimentos para que nós, como uma mãe, vai dando o seu alimento diferenciado conforme a criança vai entrando em novas fases de crescimento, assim é feito conosco. Deus tem esse cuidado todo especial, esse carinho, este amor, que é presente, se faz presente de um modo permanente. E também nos dá, principalmente, o livre-arbítrio, para que cada um possa escolher livremente o caminho que desejar. Hoje, nós escolhemos a doutrina espírita e por isso nos reunimos frequentemente para os estudos, porque entendemos, dentro do nosso processo evolutivo, que este é o melhor caminho. Não podemos dizer que seja o mais acertado, mas é o que nós vislumbramos de melhor para nós, E por isso nós seguimos. Então, cada um segue conforme o seu próprio entendimento, conforme a sua própria compreensão e maturidade. E nisso eu vejo, assim, essa perfeição, na maneira como Deus conduz as nossas vidas e conduz toda a humanidade. Para encerrar, então, o estudo, eu vou fazer um comentário sobre o livro Pão Nosso, de Chico e Emmanuel, na lição 138, em que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. E Emmanuel, que vem sempre nos brindar, com aquelas orientações tão perfeitas que a gente vai tentando absorver para colocar elas dentro do nosso coração, Porque ele é um auxílio, Ele vem fazendo uma interpretação para criar, ser esse caminho facilitador para a nossa compreensão. E aí ele fala assim, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Então, para que nós, qual a razão de nós nos dedicarmos a todos esses estudos, Nós somos seguidores de Jesus, Entendemos que ele
como dizem os espíritos, ele é nosso guia e modelo. Então, todo esse propósito para o nosso aprimoramento, nossa melhoria, é com a finalidade de seguirmos a Jesus. E como Paulo disse, né, o propósito dele não foi para batizar, mas para evangelizar. E primeiramente nós temos, né, que esse evangelho ele tem que primeiro ser trabalhado em nós mesmos, através da nossa reforma íntima. E nós compreendendo, né, descobrindo essa condição que Emmanuel coloca, né, que quando a gente procura, a gente sente sinceramente, busca compreender o Cristo, nós nos sentimos renovados, né? E aí seremos capazes de compreender o próximo, estender a mão ao próximo, e aí praticar a caridade, né, para com o próximo, com sinceridade, com o amor, que é o grande significado da vida, né? E é o que faz todo esse sentido, é o sentido maior da razão de viver, que é o grande objetivo da vida. É como Jesus falou, né? Que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, o grande sentido é esse amor. E ele complementa também aqui, né? Assim, e para fechar, quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. E assim, meus irmãos, a gente conclui esse pequeno estudo e eu agradeço a oportunidade que os irmãos, né, os dirigentes de Caravana de Conselheiro me concede, e eu confesso que com muita dificuldade, com um esforço, eu tenho para apresentar, porque eu tenho muita dificuldade de gravar, mas não me sinto muito à vontade fazendo isso, mas é a maneira, né, que nós estamos tendo a oportunidade em meio a essa pandemia da gente fazer as nossas trocas. Então, agradeço muito essa oportunidade e vou pedir a Deus, né, nesse instante, elevar os nossos pensamentos e vamos rogar a misericórdia e a paz aos nossos corações. Querido Mestre Jesus, em nome de nosso Pai, nosso Criador, te rogamos a paz, a luz, a compreensão e que tu possas derramar sobre a humanidade inteira que está passando por tantos momentos de dificuldades. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.